Fala galera, beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Vamos lá, sem delongas, vamos trabalhar e fazer essas questões aí. Espero que você tenha acertado todas elas, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Show, pessoal! Questão 1 a gente começa bem tranquilo, olha só. Sejam as retas R, 2x menos 3y mais 4 igual a 0 e S, mx mais 6y igual a 5 perpendiculares. Podemos afirmar que o valor de m é... Pessoal, se retas são perpendiculares, o coeficiente angular delas multiplicados tem que dar menos 1. Fechou? Acabou, é só isso, tá? Então vamos aqui nessa reta, ó, isolar o y para descobrir o coeficiente angular dela. Se eu jogar o 3y para o outro lado, vai ficar 2x mais 4 igual a 3y, não é verdade? Posso mudar tudo de lado, pessoal. Posso colocar 3y igual a 2x mais 4. Esse 3 que está multiplicando, eu venho para cá, ó, dividindo. Vai ficar y igual a 2 terços de x mais 4 terços. Né? Divide um termo e divide também o outro termo. Tranquilão? De modo que já descobri que 2 terços... Opa, deixa eu voltar aqui para ficar verdinho. Já descobri que 2 terços é o coeficiente angular de uma das retas. Agora eu vou lá descobrir o coeficiente angular da outra. Aqui, ó, eu vou manter aqui 6y e passa o mx para o outro lado. Vai trocar o sinal. Menos mx e tem o 5 ali, né? Mais 5. Esse 6 está multiplicando, vai dividindo. Vamos ficar então, pessoal, menos m dividido por 6, mais 5 dividido também por 6. E eu obtive aqui o coeficiente angular. Olha. Show? Faltou só botar um xzinho ali, né? Deixa eu botar, tá vendo esse xzinho aqui? Ele entra aqui, beleza? Acabou. Esse cara vezes esse cara tem que dar menos 1. Essa é a regra da perpendicularidade. Coeficiente de retas perpendiculares multiplicados dão menos 1. Então, eu venho para cá para finalizar a questão agora. Olha só. Menos m dividido por 6 vezes 2 terços tem que ser igual a menos 1. Vai ficar quanto aqui, pessoal? Posso simplificar. 2 morre aqui com 6, dando 3 embaixo. Menos de um lado, menos do outro vai ficar positivo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então eu vou ter, ó, embaixo 3 vezes 3, que é 9. Esse 9 vai para lá multiplicando 1. Então m é igual a 9. Letra A na primeira questão. Fechou? Maravilha! Não temos tempo a perder. A prova está super em cima. Vamos seguir para a questão 2. Espero que você tenha acertado. Um pequeno terreno de forma triangular tem frentes de 5 metros e 10 metros em ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus. Olha aqui, gente. Imagina comigo, ó. 5 metros, 10 metros, aqui o outro lado, né? E o ângulo de 120 graus aqui. É ou não é? Essa é a figura. Tranquilão? Admitindo-se raiz de 7 igual a 2,6, a medida do perímetro do terreno, isso aqui eu já corrigi, tá, gente? No material que vocês receberam, você vai ver que estava lá a medida do terceiro lado, né? A gente quer, na verdade, isso aqui, ó, tá bom? X, a medida do terceiro lado. Senão, a questão estaria no lado, porque a gente encontra x sendo um desses valores aqui, e não o perímetro. Beleza, pessoal. Gente, triângulo. Você tem 2 lados e o ângulo entre eles. Quer saber o terceiro lado? Direto, gente. Lei dos cossenos. Caso clássico. Tem que saber isso. Cai na prova direto. Como é que aplica a lei dos cossenos, Paulo? Bem tranquilo, ó. X ao quadrado é igual ao lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Inicia igualzinho Pitágoras. Certo? A única diferença vem aqui agora. Menos 2 vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo. Só isso, Paulo? Só isso. Cosseno de 120 eu não sei, Paulo. Olha só, gente, como é que você vai descobrir o cosseno de 120? Muito fácil.
encontra aqui no círculo trigonométrico o 120 graus. Ó. 0,90, né? Aqui está o 90. Vou andar mais 30, né? Para chegar no 120, né? E aí você joga esse 120 lá para o primeiro quadrante. Vai pegar aqui. Se esse pedacinho é 30, aqui também é 30, né? 90 mais 30, 120. 90 tira 30, quanto é? 60. É o correspondente dele. Só que o cosseno de 120 é esse pedacinho aqui. O cosseno de 60 é esse pedacinho aqui. Tem o mesmo tamanho, mas um é positivo, outro é negativo. Então, o cosseno de 120, pessoal, é o negativo do cosseno de 60. Olha que fácil. Sendo que o cosseno de 60 está lá na tabelinha dos arcos notáveis. Esse você precisa saber, né? O cosseno de 60 é meio. Então, está aqui meio. Então, esse camarada aqui é menos 1 sobre 2. Show? Vamos seguir aqui agora resolvendo. Eu vou ter que x ao quadrado igual 25 mais 10 ao quadrado, que é 100. Aqui vai dar menos 100. Ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. Menos 100. E o cosseno de 120, que é menos meio. Menos com menos vai dar mais. E 50 dividido... 50 não, né? 100 dividido por 2, que é 50. Já tinha antecipado o resultado. 25 mais 100, pessoal, 125. 125 mais 50, 175. Então, eu vou ter que tirar a raiz quadrada do 175, que não é exata. No entanto, como ele deu aqui raiz 7, temos que usar isso. É fácil. Fatorando o 175, você vai achar raiz de 25 vezes 7, porque 175 é 25 vezes 7. O raiz de 25 você sabe que é 5, então você pode extrair da raiz. O raiz de 7 não temos, mas foi dado, né? Então eu faço aqui agora 5 vezes 2,6 e fazendo a multiplicação, não é difícil, vai estar 13. Esse aí é o valor do outro lado. Fechou? Maravilha, pessoal! Espero que você também tenha acertado essa. Vamos lá para a questão 3. Questão bem tranquila, quer ver? Olha só, no plano cartesiano, os pontos M, N, P e Q são vértices de um quadrilátero, cuja medida, né, cujo quadrado da medida diagonal MP mede, olha, vamos dizer aqui, ó, M, N, P, Q, tá certo? Quadrilátero, M, N, P, Q. Opa, deixa eu fechar isso. Diagonal dele. Diagonal MP. Essa aqui. Pessoal, para calcular essa diagonal é só fazer a distância entre dois pontos, né? Diagonal é a distância entre os pontos MP. Aquela formulazinha batida de geometria analítica que cai sempre nessa prova da EAR. Tem aqui o ponto M, tem aqui o ponto P. Como é que a gente faz isso? Olha só. Olha, primeiro menos primeiro, menos 3, joga um quadrado. Vou somar isso com segundo, menos segundo. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Joga um quadradão também. Tá lá, galera. Então, a distância entre MP é a medida de diagonal, né? Vai ser, ó, menos 3 com menos 3 dá menos 6. Menos 6 ao quadrado fica positivo, vai dar 36. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Ao quadrado fica positivo, vai dar 9. Só não podemos esquecer que isso está na raiz quadrada. No entanto, ele quer o quadrado disso aqui, ó, cujo quadrado... Então, no fundo, elevando isso aqui ao quadrado, eu vou cortar a raiz. Vai ficar somente o 45. Letra C. Fechou? Gostosinho, né, pessoal? Acertou essa aí? Comenta depois lá no canal, beleza? Num torneio de xadrez, cada jogador enfrentou todos os outros uma única vez. Sabendo que houveram 50 partidas, 55, né? O número de competidores era... Pessoal, clássica questão de análise combinatória. Por quê? Para saber o número de partidas, você tem que saber o número de duplas. Porque para formar uma partida, você precisa de dois caras. Tem que formar uma dupla. Para formar uma dupla, tanto faz se é AB ou BA. É a mesma coisa. A ordem não importa.
Digamos então que o número de competidores seja x. Então é fácil, é só você pegar o total de duplas. Combinação de x, 2 a 2. Esse é o total de duplas que você poderia formar. Cada dupla corresponde a uma partida, então esse número tem que ser igual a 55. Caramba, Paulo, era só isso? Somente isso. Lembra comigo, pessoal, que combinação de n p a p é n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. Beleza? Olha, o x é o n, o 2 é o p. Então, jogando a fórmula, eu tenho x fatorial sobre 2 fatorial que multiplica agora a diferença. X menos 2 fatorial. Isso tem que dar 55. Como é que a gente resolve aqui, Paulo? Pega sempre o maior, que no caso é o x, e vai reduzindo ele até o menor. Fatorial é aquela multiplicação decrescente, que você sempre vai diminuindo 1. Então a gente inicia em x mesmo e multiplica por x menos 1. Aí depois diminui de novo 1. Vai para x menos 1, que é x menos 2. Tá certo? Vou parar aqui porque eu já consigo cortar embaixo. Tem o x menos 2 embaixo, tá vendo? E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Do outro lado eu repito aqui o 55. Ó, cortou. Que delícia. Ficamos com x vezes x menos 1. Esse 2 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. 55 vezes 2 é 110, tá vendo? Aqui é aquela boa e velha equação de segundo grau, mas vou te dar um bizu, não precisa. Observa aqui que você tem um número x multiplicando seu antecessor. Repara que 110 é nada mais, nada menos que o número 11 multiplicando o seu antecessor. Olha só, 11 e aqui é 11 menos 1. Ó, x e x menos 1. Significa que x vale 11. Se você tiver essa visão na hora da prova, use esse fato, porque você ganha tempo. Não vai precisar fazer a forma de Bhaskara, soma produto, nada disso. Já vai partir para outra questão, porque na EAR isso é muito importante. Então aqui, ó, letra E. Show? Eu marquei lá a opção na outra? Marquei. Marquei em todas. Show. Vamos lá, galera. Questão 5, a questão mais difícil desse bloco, hein? Vamos lá. Considere o triângulo cujos vértices são os pontos M, N, P. Então vamos vir aqui, ó. M, N e P. Vamos simbolizar aqui esse triângulo. Show. A mediatriz, pessoal, mediatriz, você tem que pensar o seguinte: segmento de reta, ou melhor, reta, né? Que passa pelo ponto médio do lado e é perpendicular, tá? Então, mediatriz do lado MP, logo de cara você vai buscar aqui, ó, ponto médio. Inclusive, vamos descobrir logo qual é o ponto médio? Super fácil, né? Para descobrir o ponto médio, né, no caso médio de MP, é só você fazer a média aritmética das coordenadas. Está aqui o M, está aqui o P. Olha, 1 mais 3 e divide por 2. Segunda coordenada em 2 mais 4 e divide por 2, tá vendo? Esse é o ponto médio. 1 mais 3 é 4, dividido por 2 é 2. 2 mais 4, 6, dividido por 2 é 3. Então, 2, 3. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 2, 3. A mediatriz vai passar por ele, formando obrigatoriamente 90 graus aqui, ó. Ô, troço chato, toda hora aparece isso. Como é que eu descubro? Fácil. Vamos chamar aqui a mediatriz de y igual a x mais b. E aí eu calculo a reta que é perpendicular a ela, a reta MP. Aqui, ó, reta MP. O ponto M é 1, 2 e o ponto P é 3, 4. Joga aqui, ó, rapidinho. 1, 2, 3, 4, né? Bota o XY e repete o XY naquele macete nosso, né? Então você vem, ó, y vezes 1, y
2 vezes 3, 6. 4 vezes x, 4x. Para o outro lado agora. X vezes 2, 2x. 1 vezes 4, 4. 3 vezes y, 3y. Aí eu faço direita menos esquerda, né? 2x mais 3y mais 4 menos esses valores. Menos y menos 6 menos 4x tendo que dar 0. Essa é a equação dessa reta. Ó, 3y menos y vai dar 2y, pessoal. 2x, só tem ele mesmo, né? Vou passar para o outro lado. Menos 2x. E aqui, ó, 4 menos 6, que é menos 2. Passando para o outro lado, fica mais 2. Esse 2 vai dividindo. Y igual a menos 2 dividido por 2 é x. Né? Menos x, na verdade. E 2 dividido por 2 é 1. Menos x mais 1. Vamos só conferir rapidão, ver se eu fiz tudo certo. Olha, xy, 1, 2, 3, 4. Beleza. Y vezes 1 é y, 2 vezes 3 é 6, 4 vezes x é 4x. X vezes 2 é 2x, 1 vezes 4 é 4, 3y. 2x mais 4. Ah, aqui eu fiz besteira aqui, ó. Tô sabendo. Aqui, ó. Calma, você não pode ter pressa, velho. Olha aqui, ó. 2y. É que eu tô gravando isso aqui ao vivo, né? Vai entrar para vocês com gravação, mas para mim aqui é ao vivo, tá indo direto. Eu esqueci de fazer o seguinte, ó. Eu tenho 3y menos y é 2y. E 2x menos 4x aqui, ó. 2x menos 4x. 2x menos 4x é menos 2x. Passa para o outro lado, vai dar 2x. Agora sim. 4 menos 6 menos 2. Passa para o outro lado, mais 2. Então, y igual 2x dividido por 2, né? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 2x dividido por 2 é x. E 2 dividido por 2 é 1. Então, y igual x mais 1. Significa que eu não estou vendo aqui é 1, que é o coeficiente angular dela, pessoal. Tá? Dessa aqui, ó. MP. Coeficiente angular dessa aqui. Que eu acabei de calcular, tá vendo? Como a que eu quero calcular é perpendicular, então, ó, A vezes 1 tem que dar menos 1. Ou seja, o A vai ser menos 1. Então, essa reta fica sendo y igual menos 1 vezes x, que é menos x, mais b. Como é que eu descubro b? Aqui, ó. Substitui os pontos. Quando o y é 3, troquei. O x é 2, então ficou menos 2 mais b. Passou para lá, 3 mais 2, 5. b igual a 5. E a minha reta, finalmente, é essa aqui, ó. Menos x mais 5. Essa é a mediatriz. Eu achei a mediatriz. Show. Ele quer saber o seguinte. A mediatriz corta o eixo das abscissas. Pessoal, qualquer ponto que passe no eixo das abscissas, que é o eixo x, tem que ter coordenadas x, 0. O y é 0. Então, eu vou trocar o y por 0. 0 igual a menos x mais 5. Passei para lá. X igual a 5. Significa que é o ponto 5, 0. Olha aqui, pessoal. 5, 0. Paulo, essa questão é difícil. Sim, ela é uma questão difícil, pessoal. Eventualmente aparece uma ou outra difícil assim. Mas se debruce nessa resolução, tente compreender cada argumento, cada forma que eu utilizei, que você vai conseguir. Se tivesse que chutar, pelo menos se lembra disso. Ponto que corta o eixo das abscissas é o ponto x0. Então, por exemplo, não poderia ser essa. Que aqui é 0 no x e o 5 não está 0. Não pode. Poderia ser essa. Não poderia ser essa. Poderia ser essa e essa. Já melhoraria, você cairia só para 3 possibilidades de chute. Fechou? Delícia, gente. Questão 6, a saideira desse primeiro bloco. Vamos lá. A solução da equação da variável real x, log de 2x menos 2 na base de 2 igual a 7, é um número. Pessoal, definição de logaritmo direto. Log de a na base b é igual a x, então b elevado a x tem que ser igual a. b elevado a x igual a. Acabou. Olha, 2 elevado a 7 tem que dar isso aqui, que é o 2x menos 2. Então, 2x menos 2 tem que ser 2 elevado a 7. Tranquilão?
2x igual 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Vai dar 4, 8, 16, 32, 64, 128. Mais 2, né? Porque vai o 2 para o outro lado. 2x igual a 130. 130 dividido por 2 vai dar 65. Essa é a resposta. É um número primo? Não, não é primo não. É um número, dá para dividir por 13, dá para dividir por 5. É um número par? Não. É um múltiplo de 5? Sim. Múltiplo de 5, né? Ó, terminou com 5, é múltiplo de 5. Acabou, galera. Fechou? Acredito que já esteja aí na tela de vocês as próximas 6 questões. Tivemos algumas questões difíceis, né? No primeiro bloco. Vamos ver esse aqui agora como é que tá. Questão 7, senhores. A área do hexágono regular inscrito numa circunferência de raio R igual a raiz quarta de 3 é, em centímetros quadrados, igual a... Vamos lá, vamos ver aqui o seguinte, pessoal. Vamos fazer uma circunferência. Vamos desenhar um hexágono nela. Tá lá. Finge aí que tá bonitinho o desenho. Opa. A história aqui, pessoal, é aquela. O hexágono ele se divide em 6 triângulos equiláteros, né? Toda vez que tiver uma questão que envolva hexágonos, faz isso. De modo que aqui é o centro, né? Então a gente vê que aqui é R, aqui é R e aqui é R, porque o triângulo é equilátero. Ou seja, pessoal, o lado do hexágono é exatamente igual ao raio, né? A área do hexágono é 6 vezes, porque tem 6, ó, a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse negócio chato parece vira e mexe, desculpe-me aí. Depois eu vou tentar mexer nas configurações para não aparecer mais. Beleza? A área do hexágono 6 vezes a área de um triângulo equilátero. O lado do hexágono é exatamente igual ao raio, conforme vimos aqui. É a raiz quarta de 3. Show? Repara que aqui vai aparecer o L ao quadrado, tá? Então já vou calcular o L ao quadrado. Uma raiz quarta, quando elevada ao quadrado, vira uma raiz quadrada. Tá bom? Beleza? Bem tranquilo, né? Show, pessoal. Então eu tenho que a área vai ser 6 vezes L ao quadrado. Tá aqui, ó. Raiz de 3. Vezes raiz de 3. Esse raiz de 3 aqui é da fórmula, né? Sobre 4. Simplificando aqui 6 e 4 dá 2 e 3, né? 3 aqui e o 2 embaixo. Então eu vou ficar com 3 sobre 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 9, que é 3. 3 vezes 3 é 9, dividido por 2, eu posso dividir fazendo 4,5 letra A. Beleza? Iniciamos com uma questão tranquila. Show? Espero que você tenha entendido bem aí. Vamos lá para a questão 8, galera. Essa já pode ter dado trabalho para vocês, hein? Uma circunferência de raio R está inscrita num triângulo de lados 3, 4, 5. Para começar, pessoal, 3, 4, 5 é o famoso triângulo pitagórico, né? Você tem que saber isso, velho. É esse aqui. Não tem outro, tá? 3, 4 e 5. Então aqui é 90 graus. Direto. A circunferência está dentro da fora, ó. Cadê? Ela está inscrita, então a circunferência está dentro, né? Vamos tentar fazer um desenho bom aqui. A circunferência está aqui. É isso? Ela vai ter um raio R. Então vou desenhar aqui o raio, ó. Beleza. Há várias maneiras de fazer esse desenho, essa questão. Eu vou fazer de uma forma muito interessante, pessoal. A área do triângulo circunscrito a um círculo de raio R é semiperímetro vezes raio. Lembra disso? É importante, tem que saber, galera. E olha só. A área do triângulo, então, é semiperímetro vezes raio. Só que eu sei que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Base 3, altura 4. Então eu vou trocar aqui, ó,
Por um lado, a área do triângulo também pode ser calculada por base vezes altura, sobre 2. Certo? Sem perímetro é a soma dos lados dividido por 2. 4, 5, 6, 7. 7 mais 5, 12. 12 dividido por 2, o sem perímetro é 6. Então, substituo aqui. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 é 6. Então, 6 igual a 6R. 6 dividido por 6 é 1, raio é 1, portanto. Olha só que maneiro. Ele pede a área da circunferência. Área é πr ao quadrado. Vai ficar π vezes 1 ao quadrado, que, claro, vai dar π. Olha só que maneiro. Show? Foi assim que você fez essa ou tentou fazer? Se liga nisso então. Área do triângulo circunscrito a uma circunferência de raio R. Sem perímetro vezes raio. Importante essa forma. Pode ser que seja crucial aí, galera. Questão 9. Sabe-se que 1 e 2 são raízes do polinômio, né? Acerca do polinômio P de x. E P de 3 igual a 0. Pessoal, se P de 3 igual a 0, significa que trocando o x por 3, você obtém 0. Isso também é dizer que o 3 é raiz. É a mesma coisa. Tá certo? Olha só que legal. De modo que você tem, então, 1, 2, 3 raízes. Aí você usa o teorema da decomposição, que é sempre assim, ó. X menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a terceira raiz. Tá certo? O polinômio sempre vai poder ser escrito assim. E aí aqui vai haver um número multiplicando ele. Só que esse número pode ser 1, né? Então não vou nem colocar nada. Vamos só fazer aqui distributividade. Ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2. Menos 2x, menos 1 vezes x. Menos x, menos 1 vezes menos 2, mais 2, né? Só que eu ainda vou ter que multiplicar por x menos 3. Aqui dentro vai ficar x ao quadrado, menos 3x, mais 2, que multiplica x menos 3. Distributivo, pessoal, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes menos 3x, menos 3x ao quadrado. X vezes 2, 2x, menos 3 agora. Menos 3x ao quadrado, distributiva, né, gente? Menos 3 vezes menos 3x dá 9x, e menos 3 vezes 2 dá menos 6. X ao cubo, olha, menos 3x ao quadrado, isso aqui é um quadrado, acredite. Deixa eu melhorar isso. Menos 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado. 9x mais 2x dá 11x. E coloca-se menos 6. Vamos buscar lá? X ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 11x, menos 6. Acho que é essa aqui, né? Letra E. É ou não é? Ó. X ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 11x, menos 6. Fica tudo muito parecido. Fica até ruim de olhar, mas é a letra E. Fechou. Questão 9, bem tranquila aí para conta, tá? Tranquila desde que você soubesse o teorema da decomposição, né? Sempre que você tem raízes, pode fazer isso. Números complexos sempre caem na prova da EA. O número i elevado a 41 mais i elevado a 42 mais i elevado a 43 também pode ser escrito como... Pessoal, você precisa saber que i elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é o próprio i, claro. I ao quadrado, definição da unidade imaginária, i ao quadrado vale menos 1, tá? E i ao cubo vale menos i. Tem que saber isso. Para valores maiores do que esse, 0, 1, 2, 3, você pega o expoente e divide por 4 e considera somente o resto. Dá para fazer de cabeça, né, pessoal? Olha só, 41 dividido por 4 vai deixar resto 1. Concorda comigo? Então esse aqui é i elevado a 1. Ué, Paulo, 41 dividido por 4, ó. Vai dar 10 e resto 1. O que importa é o resto? Exatamente, beleza? Esse aqui, vamos fazer de cabeça, porque é fácil, né? 40 é múltiplo de 4, então vai deixar resto 2. Então é só trocar por 2. Esse aqui, claro, vai deixar resto 3, então é só trocar pelo resto, que é 3. I elevado a 1 é i mesmo. I ao quadrado, pessoal, menos 1. I ao cubo, tá aqui, ó, menos i. E o i com menos i morreu.
ficando tão somente o menos 1. Olha lá. Letra C. Show? Maravilha, né, gente? Boa questão, tranquila. Nesse bloco estão de questões mais fáceis. Dadas as funções reais definidas por f de x igual a 2x menos 1 e g de x igual a 4x mais 3, a expressão que define GOF, definição de função composta. Gente, GOF de x é exatamente g de f de x, ou seja, você vai inserir a função f dentro da função g, tá certo? Então você faz como? Você vem aqui e troca. Quem é f de x? F de x está aqui. Coloca isso no lugar. Show? Agora, na função g, no lugar do x, ó, no lugar do x, você vai colocar isso tudo aqui. Isso tudo aqui, que eu vou até demarcar para você, vai entrar lá no lugar do x. Tá certo? É isso que tem que fazer, somente isso. E já vai acabar a resposta. Vai ficar assim, ó. 4, né, aquele 4 lá da forma. Tira o x e coloca isso tudo. Tem que usar um parênteses. 2x menos 1, beleza? Mais 3. 4 vezes 2x é 8x. 4 vezes menos 1 é menos 4 e repete o mais 3. Vou ficar, portanto, com 8x menos 4 mais 3 dá menos 1. 8x menos 1. Olha aqui, ó. Letra D. Mais uma para conta. Show de bola, pessoal. Saideira dessa etapa aqui, desse bloco, diz assim. Um atirador de arco e flecha tem um índice de acertar 6 vezes o alvo em cada 10 tentativas. Ao atirar 2 vezes seguidas, a probabilidade de errar em ambos é... Pessoal, se acertar é 6 em 10, você tem alguma dúvida de que errar é 4 em 10? Não, né? Porque se ele tem 10, se ele acerta 6, 4 ele tem que errar. Posso simplificar para 2/5. Então, a probabilidade dele errar é 2/5. Como ele vai jogar 2 vezes, que é 2 vezes, então é 2/5 vezes 2/5. Muita gente confunde. Paulo, quando que eu sei que é multiplicar ou somar? Pessoal, a soma tem que ter a presença do conectivo OU. O vezes tem que ter a presença do conectivo E. Só que o E às vezes fica implícito. Por exemplo, jogar 2 vezes significa jogar uma vez ou jogar outra vez? Não. Jogar 2 vezes é jogar uma vez e jogar a segunda vez. Não tem opção de não jogar. Tem que jogar. Então é o E. Por isso eu estou multiplicando. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. 4 sobre 25. Letra A. Essa aqui é recheada de pegadinha. Beleza? Não sei se você caiu em alguma pegadinha. Fala aí, galera. Beleza, professor Paulo Pereira? Vamos seguir com as resoluções. Estou declarando a tua vida, vitória nesse concurso, nessa prova. Muito sucesso aí, tá? Vai lá e arrebenta. Vamos lá, pessoal. Já está na sua tela aí, acredito. Questão 13. Acertou essa? Depois já avisa lá no canal. O número de arestas de um dodecaedro. Pessoal, dodecaedro, poliedro, que tem 12, esse é o prefixo, dodeca, né? 12 faces. E aí você precisa saber. Você precisa saber. Conhecer o famoso TOD. Conhece o TOD? E aí vem TOD, 3, 3, 3, 4, 5. O que é TOD? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro, que é o caso, icosaedro aqui, ó, dodecaedro. Esses 5 aqui, faces pentagonais. É, velho, tinha que saber disso para matar a questão. Tetraedro, faces triangulares. Hexaedro, faces quadrangulares. Octaedro, triangulares. Dodecaedros, pentagonais. Esse I aqui é de icosaedro. Ico é 20. 20 faces triangulares. Beleza, ele quer o número de arestas, pessoal. Para calcular o número de arestas, não é isso? Você faz, olha, 12, que são 12 faces. Cada pentágono tem quantas arestas? 5, né? Claro. Cada pentágono tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas. São 12, 12 vezes 5. Só que tem que dividir por 2. Sempre. 12 vezes 5, 60, dividido por 2,
30, pegadinha, né? Porque tinha 60. Paulo, por que tem que dividir por 2? Porque isso aqui, você vai colar aqui um outro pentágono. É ou não é, gente? E aí você repara que cada aresta sempre pertence a duas faces. Ó. Essa aresta aqui está nessa face e nessa face. Então, quando eu faço 12 vezes 5, eu contei uma vez ela pertencendo a essa face e contei outra vez ela pertencendo a essa outra face. Para corrigir esse excesso, tem que dividir por 2, sempre. Fechou, galera? Show de bola. Questão 14. Vamos lá. O número de anagramas de totoca. Palavra, né? Totoca. Anagrama, permutação. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras direto, 6 fatorial. Só que observa para ver se tem letra repetida. Tem, Paulo, o T aparece 2 vezes, então vai dividir pelas repetições com fatorial. Mas tem o O também, aparece 2 vezes. Tasca aqui também 2 referente ao O, tá vendo? Acabou a questão, é só isso, pessoal. Permutação com repetição. Vamos lá, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Um dos fatoriais você corta, tá certo? O outro que ficou você faz a conta, só que 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2 mesmo. Aí você pode fazer 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45, vezes 4, 180. Eis aí a resposta. Fechou? Esse bloco também está com questões tranquilas, né? O primeiro talvez tenha o mais pesado até agora. 15, questão clássica da equação da circunferência. Pessoal, uma circunferência tem centro x0, y0 e raio r, tem uma equação reduzida que é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Só que não está bonitinho assim. Está na equação geral. Super macete para você converter desse formato para esse formato. Batata. Vai ganhar um tempão na prova. Pega o x, bota aqui, ó. X vem quadrado mais, agora y quadrado. Se tiver número sem x, sem y, aqui, ó, menos 11, joga para o outro lado. Mudou de lado, mudou o sinal. Que é isso, Paulo? Macete. Já pega e já faz esse esquema aqui direto, tá certo? Quem vai entrar aqui e aqui, ó? Pega o carinha do x, aqui, ó. Menos 4, divide por 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Aqui o carinha do y, menos 2, divide por 2 também. Menos 2 divide por 2, menos 1. Acabou, pessoal. Acabou. Olha só. Só vai completar o seguinte. Então não acabou, né, Paulo? Exatamente. Pega o carinha que você botou aqui e joga ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Faz a mesma coisa aqui. 1 ao quadrado, 1. Tá vendo? Você sempre vai ter que somar isso. Aí agora sim acabou. Beleza? A equação reduzida é essa aqui. X menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado. 11 mais 4, 15, mais 1, 16. Onde você compara com essa, raio ao quadrado tem que dar 16. Se o raio ao quadrado é 16, significa que o raio é 4. Acabou a questão. Tá lá. Beleza? Não foi pedido, mas o centro seria sempre os carinhas daqui, ó, com o sinal trocado. No caso, 2 e 1 seria o centro. Né? Estou falando isso porque ele poderia cobrar. Fechou? Tranquilaço, né, gente? E sempre vou lembrar vocês que lá no canal Equacione tem essas aulas completas, né? Gratuito, lá pode brincar à vontade de estudar essa parte teórica. Show? Maravilha, gente. Questão 16. Há x múltiplos de 7 entre 100 e 500. Podemos afirmar que x igual a quanto? Ou seja, quantos são os múltiplos de 7 entre 100 e 500? Começa assim, ó, 100 claramente não é múltiplo de 7, né? Temos que descobrir quem é o primeiro múltiplo de 7 que aparece aqui. 500 não é múltiplo de 7, então antes do 500, quem é o último múltiplo de 7, né? Tem que descobrir isso. Como que a gente pode descobrir? Cara, vai na lógica, é bem tranquilo. Por exemplo, 7, né? Tem o 49, que é múltiplo, né? Aí 49 vezes 2 é 98. 98 está pertinho de 100. 98 mais 7 é 105. Então já descobri aqui que o primeiro é 105. Aí o segundo eu vou somando, né? 105 mais 7, 112, por aí vai.
Quem é o último? Se 500 não é, dá um tirão aqui, ó, quer ver? Bem tranquilo, 490. Porque é o 49, que é múltiplo de 7, vezes 10. 490. E aí, 490 mais 7, 497. Com certeza vai ser o último, que não ultrapassa 500. Então já tem o primeiro e o último. É uma progressão aritmética de razão 7, mas para fazer você ganhar tempo, olha que maneiro. Sempre que quiser saber a quantidade de termos de uma progressão aritmética, direto, pessoal, usa essa fórmula. Último menos primeiro dividido pela razão mais 1. Posso fazer só isso aqui, ó. De cabeça, 497 menos 105. Dá para fazer, né? Eu vou escrever para ficar legalzinho para você. 497 menos 105, dividido por 7, mais 1. 497, ó, 7 menos 5, 2. 9 menos 0, 9. 4 menos 1, 3. 397 dividido por 7, mais 1. Vamos armar essa conta aqui. 39 por 7 dá 5, né? Porque 7 vezes 5, 35. Sobra 4. 42 por 7, 6. Então, 56 mais 1 é a nossa resposta. 56 mais 1, 57. Letra E. Show? Tranquilaço, né, galera? Questão 17 é uma questão que pode aparecer uma coisa desse tipo na tua prova. Vou te ensinar o bisuzão aqui, gente. Se liga. Sabendo que f de 3x menos 1 igual a x ao quadrado menos 5x, podemos afirmar que f de 0 é igual, olha, função composta. Mas nem precisa pensar nisso. Repara, olha que bizu maneiro. Aqui não está o zero, aqui dentro do f. E aqui está isso aqui, essa expressão. Então você pega essa expressão igual a zero. 3x menos 1 igual a zero. 3x igual a 1, né? Passei para o outro lado. X igual a 1 terço. Aí esse valor de x tu joga aqui. E acabou, gente. Olha só. 1 terço ao quadrado, tá vendo? Menos 5 vezes 1 terço. Muito tranquilo, né? Muito maneiro. 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 1, 5. Mantenho 3 embaixo. Você deve tirar o MMC aqui. Ou se ligar aqui, por exemplo. Como está 3 aqui, você pode multiplicar 3 vezes 3. Para ficar igual ao outro. Só que eu multipliquei por 3 embaixo, multiplica por 3 em cima. 5 vezes 3 é 15. 1 menos 15, menos 14. E repete o 9 embaixo. Está lá, letra D. Beleza? Maravilha, gente. Saideira, então, desse bloco aqui. Pegadinha aqui, hein? E pode aparecer na prova. Ao triplicar o raio de uma esfera, seu volume fica triplicado, multiplicado por 9, por 18. E aí, velho, o que você vai fazer? A pegadinha está aqui, ó. Geral marca isso, mas não é verdade. Temos aqui uma esfera, ela tem um raio 1. Temos aqui outra esfera, ela tem um raio que ficou... Vou nem chamar de raio 1, né? Chamar de raio. A outra triplicou. Vai ficar grandona essa, né? Se triplicou o raio, ficou 3R. Beleza? Essa aqui tem um volume 1. Essa aqui vai ter um volume 2. Olha o bizu para você nem pensar em fórmula de volume, de nada, gente. Razão de semelhança. Volume 2, que é o volume da grande, está para o volume 1, que é o volume da pequena. Assim como o raio da grande, 3R, está para o raio da pequena. Só que aqui é medida linear, aqui é medida de volume. Linear é uma dimensão, volume é 3 dimensões, então você eleva ao cubo para compensar. Volume 2 sobre volume 1, portanto, ó, cortei o raio, 3 ao cubo, 27, galera. Passando para lá, o volume 2 é 27 vezes o volume 1. Então fica multiplicado por 27 aqui, ó. Apareceu. Letra D. Show de bola, esse macete é muito legal, aparece muito na prova da EA. Se fosse uma comparação com área, você ia jogar aqui ao quadrado para compensar, beleza? Porque a área tem 2 dimensões. Espero que vocês tenham ido bem e, sobretudo, espero que na prova da EA vocês se saiam muito melhor ainda, beleza? Todos os meus votos aqui
para que você efetue uma boa prova com calma, tranquilidade, que você consiga pôr em prática os teus conhecimentos e que, sobretudo, você consiga essa farda. Eu realmente, sinceramente, estou aqui na torcida por você. Tamo junto sempre, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos matar aqui essa questãozinha que começa na 19. Uma questãozinha boa, hein? Boa mesmo. Diga-me lá no canal se você conseguiu fazê-la. O produto entre os valores K, valores de K, está escrito seno de x igual a K mais 1 e cosseno de x igual a K menos 1 sobre 2 é igual a... É uma questão bem diferente, pessoal. Mas basicamente você tem que lembrar, já que apareceu um seno e um cosseno, você precisa lembrar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É ou não é? Relação fundamental da trigonometria. Sendo que o seno, olha, é k mais 1. Então eu vou substituir aqui. K mais 1 ao quadrado. E o cosseno, pessoal, é k menos 1 sobre 2, né? Então k menos 1 sobre 2 também ao quadrado, e isso tem que dar 1. Foi bom a gente fazer isso, porque aí eu montei aqui uma equação envolvendo k. Vou resolver, certo? E descobrir o valor do k. Aqui eu vou ter, desenvolvendo em produto notável, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? Aqui fica quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, sobre 4, né? Porque o 2 também tem que ir ao quadrado. Atenção com isso. Do outro lado, 1. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por 4, pessoal. Os dois lados. Então aqui vai ficar 4k ao quadrado, aqui fica... Deixa eu só voltar que ficou feio, né? Esse quadrado. Aqui fica 4 vezes 2, 8k. Aqui fica 4 vezes 1 é 4. Aqui vai só cortar o k, o 4 embaixo, né? E vai dar o que está ali em cima mesmo. K ao quadrado, menos 2k mais 1. E do outro lado, 4 vezes 1 é 4. Beleza. Olha, 4k ao quadrado mais k ao quadrado, 5k ao quadrado, não é verdade? 8k com menos 2k dá 6k. Esse 4 aqui morre com 4 de lá. É ou não é? Tranquilo, né? Já podia ter morrido antes por causa do 1, né? O que mais? O que sobrou? Mais 1. Sobrou só mais 1, não é isso? Mais 1 igual a 0. Equaçãozinha do segundo grau. Vamos fazer essa equação aí, pessoal. Vamos lá. Vamos calcular o delta dela. B ao quadrado, 36, menos 4 vezes o A. Olha aqui, o A é 5. Vezes o C, que é 1. 4 vezes 5, 20. 36 menos 20 é 16 que vai dar aqui, pessoal. Bem tranquilo. Deu aquele delta bom, né? Que a gente sabe que tem raiz. Continuando aqui, eu tenho K igual a menos o B. Olha, menos 6. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de 16 é 4. Sobre 2 vezes o A. O A é 5. 2 vezes 5, 10. Então, uma resposta é menos 6 mais 4, que é menos 2, dividido por 10, que é menos 1/5. A outra resposta eu vou agora diminuir. Menos 6 menos 4, menos 10, dividido por 10, menos 1. Certo? De modo que o produto, multiplicação, é menos 1/5 vezes menos 1 vai ficar positivo, 1/5. 1/5 é a nossa resposta. Fechou? Tranquilão, gente? Beleza? Nessa questão nem me preocupei aqui, pessoal, em fazer a condição de existência, né? Que o seno sempre tem que ser um valor entre menos 1 e 1, e o cosseno também. A gente está fazendo só a operacionalidade, tá certo? Então chegamos ao resultado. Galera, questão 20. Olha que interessante essa questão. Diferente também. Os números A e B
primos entre si são tais que 2a menos 7b sobre 218 é igual a zero. Olha, botou 218 aqui de bobo, né? Porque eu vou passar para lá, multiplicando zero vai sumir. Vai ficar 2a menos 7b igual a zero. E aí eu posso fazer que 2a é igual a 7b. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer o b que está multiplicando para cá, dividindo. E o 2 que está multiplicando, eu vou jogar para lá, dividindo. Então, a sobre b é 7 sobre 2. Só que aí, como eles são primos entre si, pessoal, significa que essa fração é irredutível. Ou seja, o a é exatamente o 7 e o b é exatamente o 2, porque não daria para simplificar. Não pode ser tipo 14 sobre 4, que simplificado daria 7 sobre 2. Não, tem que ser exatamente esses valores que aparecem aqui. Fica antenado disso, sempre que ele falar primos entre si, montei uma fração, já é os próprios números ali. Safo? Então, calculando isso aqui, vai ficar 7, que é o valor do A, elevado a 1 sobre B. O B é 2. Propriedade de potência, pessoal. 7 elevado a 1 sobre 2 é raiz quadrada de 7. Tinha que lembrar dessa propriedade, né, do expoente fracionário. Tranquilão? Então, acabou. Letra A. Só para lembrar aqui para você, ó. Raiz enésima de A elevado a M, isso é A elevado a M dividido por N. Foi isso que eu usei aqui, tá vendo? Raiz quadrada, que não precisa botar, mas seria aqui. E o expoente do 7 seria 1. Então tá lá. Show? Delícia, né, pessoal? Boas questões nesse bloco, hein? Questão 21. Um plano intercepta um cone reto paralelamente à sua base. Deixa eu fazer logo o desenho. Cone. Vamos pegar aqui. Bonitinho. O plano interceptor. Digamos que o plano esteja aqui. Tá vendo? Quando o plano intercepta, gera um conezinho pequeno na parte de cima, né? Tanto que ele fala, neste processo um cone menor e um tronco de cone são gerados. O cone menor aqui em cima e o tronco é a parte de baixo. Se a altura do cone menor é a quarta parte da altura do cone maior, vamos fazer assim então, ó, a altura do cone grande. Cone grande. Altura, negócio chato, hein? A altura do cone pequeno. Eu vou chamar a altura do cone pequeno de x. E a outra é 4x, porque essa aqui é a quarta parte daquela. É melhor fazer assim do que usar x o grandão e aqui x sobre 4, que aí fica fração, entendeu? Assim é mais interessante. Podemos afirmar que a razão maior que 1 entre seus volumes, razão maior que 1 significa que está pensando no volume do grande sobre o volume do pequeno, Vzão sobre Vzinho, tá? Vzão, volume do grande, Vzinho, volume do pequeno. Claro que isso vai dar maior que 1. Então, razãozinha, já caiu nesse simulado, né? Numa outra questão. Então, o volume do grande está para o volume do pequeno, o volume do grande está para o volume do pequeno, assim como a altura do grande está para a altura do pequeno. Só que ao cubo, porque volume é uma medida tridimensional, né? E a altura seria linear, eu tenho que compensar elevando ao cubo. Se fosse uma comparação com área, eu elevaria ao quadrado, tá bom? 4 ao cubo, 64. Volume, portanto... Bom, aqui desse lado vai dar 64, que é o 4 ao cubo, e o V que está dividindo vai multiplicando. Então o volume do grande, pessoal, é 64 vezes maior do que o volume do pequeno. Na verdade, ele queria o quê? A razão, né? Então, deixa eu até voltar com esse Vzinho. Mantém ele aqui. A razão 64, tá lá. Nem precisava passar para o outro lado. Fechou. Linda questão essa, hein? Tô com palpite que vai cair isso aí nessa prova desse ano. 22. Calculando isso aqui, para x igual a 5, obtemos aproximadamente o valor. Você pode vir aqui e trocar o x por 5, sair fazendo a conta. Mas não convém. O ideal é que você veja o seguinte, pessoal. Imagine que A seja o 4 elevado a x. Para facilitar para você, eu vou escrever assim. E B seja 3 elevado a x. Olha que interessante. Isso vai ficar A mais A, né?
A mais A mais A mais A. E embaixo fica B mais B mais B. Só que A mais A mais A mais A nada mais é do que 4 vezes o A. Você concorda comigo? Que está multiplicando aqui o 3 elevado a 5. Olha só que interessante. E B mais B mais B é 3B. É ou não é, gente? Que está multiplicando o 4 elevado a 5. Aí agora eu vou destrocar. 4A é 4 vezes 4 elevado a x, tá vendo? No lugar do A eu estou colocando o valor dele lá, que é 4 elevado a x. Vezes 3 elevado a quinta. Embaixo, 3 vezes o B, só que o B na real é 3 elevado a x. Olha que interessante. Vezes 4 elevado a 5. Melhorou bem, né? Bom, o que eu posso fazer aqui? Várias coisas. Aqui o expoente eu não estou vendo é 1. Não estou vendo é 1. Multiplicação de potência, mesma base. Eu posso fazer 1 mais x. Vezes 3 elevado a 5. E aqui mesma coisa, né? 3 elevado a 1 mais x. Vezes 4 elevado a 5. Pegando esse 4 com o 4 de baixo, é uma divisão de potência mesma base. Você tem que repetir a base e subtrair o expoente. Pessoal, vou fazer um rascunho aqui, ó. 1 mais x do de cima menos 5 do de baixo vai ficar x menos 4, né? Porque 1 menos 5 dá menos 4. Certo? E olha aqui agora, esse 3 com esse 3. Divisão de potência na base. Repete a base e subtrai o expoente. 5. 5 que é o expoente. Menos 1 mais x vai ficar 5 menos 1 mais x. 5 menos 1 é 4. Esse menos vai mudar o sinal do x. Vai ficar 4 menos x. Lembra que eu tinha que trocar o x por 5? Então, ó, 5. Deixa eu fazer com calma, né? 4 elevado a 5 menos 4 vezes 3 elevado a 4 menos 1. 5 menos 4 é 1. Vai dar 4, né? E 3 elevado a 4 menos 1... Não, é 4 menos 5, não é menos 1 não. Deixa eu mudar aqui. Eu tenho que trocar o x por 5, olha. Já ia fazer besteira. Deixa eu puxar a borrachinha aqui. Agora foi. Voltar para a caneta. 4 menos 5, né? Eu estou trocando o x por 5. 5 menos 4, o expoente é 1, não precisa botar. E aqui vai ficar 3 elevado a menos 1. Que eu posso descer, né? Porque o expoente está no negativo. Vai ficar 1/3. Ou ainda 4 sobre 3. 4 sobre 3 é aproximadamente quanto, pessoal? É aqui, né? É 1,3, com certeza, né? Pô, 123 está ridículo, 54, 12. Isso aqui é 1 e pouco, então não vou nem pensar. É 1,3, tá vendo? Show de bola. Vamos lá para a questão 23, galera. O polinômio p de x igual a 2x² menos 14x mais 24 é divisível por... E eis aí alguns fatores. Pessoal, você sempre pode tentar fatorar isso aqui, tá? Se você observar, 2x² menos 14x mais 24, você pode escrever assim, ó. Bota o 2 em evidência. E aí fica x², aqui fica 7. E em vez de 24 fica 12. É ou não é, gente? Pensando aqui agora, repara, a soma é 7. Produto é 12. Tá bem? De modo, então, que as raízes seriam 3 e 4. Se você fosse resolver aqui, as raízes seriam 3 e 4. Então, pelo teorema da decomposição, esse polinômiozinho, eu posso escrever como x menos uma raiz e x menos outra raiz. Olha só que lindo, fatorei ele todo. Daí é só buscar nas opções algum termo que contém aqui. Ó, esse não tem. Esse não tem. Botou para te enganar, porque é menos. Não tem. Esse não tem. Mas também não tem esse. Tem sim. Se você vir aqui e colocar o 2 em evidência, fica x menos 3. Tem o 2 e tem o x menos 3. Olha lá. Tá vendo? Então é esse aqui que é o divisor. Fechou? Maravilha. A questãozinha é boa, hein? Não era tão simples assim não.
Pode ter muita gente de repente não sacar essa ideia aqui. 24, galera, grande saideira aí desse trabalho. Diz assim, ó, um trabalho estatístico tabulou uma série de informações. Um elemento y tabulado apresentou uma frequência relativa igual a 18%. Frequência relativa é exatamente isso, pessoal. É o percentual daquela quantidade. Tá? Se o total de elementos é 300, a frequência absoluta f desse elemento y é, e frequência absoluta é o número efetivamente que tem lá. Então, se a frequência relativa é 18%, o total é 300, olha só que fácil essa questão, pessoal. É só calcular 18% de 300 que a gente vai obter a frequência absoluta, o valor, a quantidade exata desse tal elemento. Vou cortar os zeros, 18 vezes 3, 54, letra B. Paulo, não acredito que era só isso. Era exatamente só isso. Beleza, pessoal? Tamo junto, sucesso, valeu!